Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa Rica. E vamos para a aula de hoje. Vamos falar de cilindro. O que é um cilindro? Apresenta, então, dois círculos, tá? Eu vou ter aqui dois círculos, que a gente vai chamar de base, tá? De medidas equivalentes, os quais estão situados em planos paralelos. Então, característica, eles vão estar paralelos, tá? Eu vou ter, então, um círculo num plano aqui, outro círculo em outro plano, paralelo. E essa figura espacial aqui, fazendo a ligação de todos aqui em volta, eu vou ter o cilindro, tá? Posso ter esse cilindro dessa maneira ou inclinado, tá? Mas repare que as bases estão paralelas. Elementos do cilindro. Então, eu vou ter a base, outra base, tá? Geratriz vai aqui da circunferência a outra, né? De uma base a outra. Vou ter a altura. A altura é o quê? De uma base formando um ângulo reto com outro plano. Então, eu vou ter que saindo aqui, desce e descendo e formando um ângulo reto com o plano aqui da outra base. Tem um eixo que fica exatamente lá no meio e tem um raio aqui, porque é um círculo e tem um raio aqui. Ok, pessoal? Planificação. É interessante notar que quando eu tenho um cilindro, que é uma latinha de refrigerante, por exemplo, quando eu corto, eu abro ela aqui no meio, ela vai ter essa ideia aqui, ó. A lateral vira um retângulo. Isso é interessante, tá? Até para os cálculos que a gente vai fazer. Então, tenta visualizar aqui, ó. Quando eu cortar aqui e abrir essa latinha, essa lateral vira um retângulo. E, é claro, as duas bases vão estar aqui também. E o que é interessante aqui, a gente vai ver até aqui mais para frente. Classificação. Então, eu vou ter, ela é perpendicular, quando o cilindro é reto. Quando o cilindro é reto? Quando o eixo, lembra aquele eixo que está no meio dele, é perpendicular à base, então aquele que passa pelo centro. Se ele for, caso ao contrário, é oblíquo. Ó, repare que esse ângulo é menor que 90. Tá? Aliás, menor que 90, vou ter maior. Então, ele é menor. Esse ângulo aqui ele é menor que 90, então é oblíquo. Cilindro reto. É interessante aqui que a gente aí começa, daí a pouco nós vamos trabalhar de forma, mas para sólidos de revolução, tá? Então, ó, girando-se um retângulo em torno do eixo, obtém-se um cilindro. Então, quando eu pego um retângulo, que é uma figura bidimensional, um polígono, um retângulo, e vou girando ele aqui, ó, eu formo o que? Um cilindro, tá? Secção meridiana. Que é isso? É a intersecção do cilindro com um plano que contém o eixo. Então, eu tenho um plano que contém um eixo na vertical, e aí eu vou ter essa seção meridiana. Quando essa seção é um quadrado, o que quer dizer isso? Essa geratriz aqui, que é o que liga de uma base à outra aqui, foi igual à altura do... que é igual à altura. Se ela for igual à altura, e igual também ao diâmetro aqui, que é 2 vezes o raio, a gente vai ter um cilindro equilátero. Então, essa altura é igual ao diâmetro da base, tá? E essa altura também é a geratriz. Aqui as fórmulas, né? Que é o que interessa, principalmente quando a gente está falando de vestibular. Eu vou ter área lateral. Lembra que eu falei da história que viraria um retângulo? Só que esse retângulo, quando eu abro, é exatamente o comprimento da circunferência, tá? Então, essa largura é o comprimento da circunferência, 2πr. E a altura aqui é a altura do cilindro. Então, repare que a área lateral vai ser o quê? A área de um retângulo. A área da base, então, a área do retângulo é o quê? A área da base vezes a altura. Mas, aliás, a área da base vezes a altura, não. É a base vezes a altura. Base vezes a altura. Quem que é a base? É exatamente o comprimento da circunferência, 2πr, vezes a altura, vezes o h, tá? Área total, você vai pegar a área de dois círculos, vamos pegar conta, vamos pegar a área lateral, que é essa aqui, mais a área de dois círculos. A área do círculo é πr ao quadrado. Como tem dois círculos, são duas bases, 2πr ao quadrado. E volume? Volume é a área da base, πr ao quadrado, que é um círculo, vezes a altura. Bem tranquilinho, então, aí, o formulário aí de cilindro. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo.
Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Algumas sugestões, deixa aí no comentário. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.